Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento aqui na página MV Kids. Que lives são essas, né? De aquecimentos. Essas lives de aquecimentos são preparatórias, né? São as lives que antecedem o nosso evento que vai acontecer. Esse evento se chama Do Zero a uma Peça Perfeita, tá? E esse evento vai acontecer do dia 1º ao dia 7 do mês que vem agora, tá chegando. E você não pode ficar de fora. Para se inscrever, entra aqui na minha página. Acesse o link que tá na bio, é um linkzinho azul, é só clicar nele, já vai aparecer a página, você vai colocar os seus dados, se inscrever. Por que você precisa se inscrever? Porque ela não vai ser, gente, uma semana aberta, né, aqui no Instagram, tá? Vai ser em um blog privado e você precisa estar inscrita. Até mesmo para você estar dentro de algum grupo, para você receber todas as informações e estar por dentro de tudo, tá? E o modelo que a gente vai aprender nessa semana, né, que é do zero uma peça perfeita, é o quê? Desde a parte da modelagem, corte e uma costura bem feita. Vai ser esse modelinho aqui, que ele é maravilhoso. Todo dia eu pego ele aqui pra mostrar pra vocês. Este bebezinho aqui, que ficou com o meu efeito, né? Olha que coisinha linda. Eu sou apaixonada nesse modelo. Acho ele simplesmente muito prático, mas ao mesmo tempo bem, assim, fofinho, sabe? Não é aquele vestido simplérrimo, né? Ele é um vestido que dá pra utilizar tanto como batinha, tanto como vestido, né? Batinha com leg, batinha com tapa-fralda, enfim. Você vai aprender isso, vai aprender a fazer essas modificações aí. Tudo isso na nossa semana. É por isso que você não pode ficar de fora, tá? Pra quem está chegando agora, não me conhece, né? Caiu aqui de paraquedas. Eu sou Midiane Vale e aqui nessa página eu te ajudo a modelar e costurar roupas infantis do zero com acabamentos perfeitos, através de dicas, né? Temos várias lives com muitas informações bacanas, né? E principalmente aquelas dicas que são assim, que dá pra gente já ter o norte, né? Pra onde ir, o que fazer. E hoje nós vamos falar sobre 4 pontos importantes para se observar na produção de uma peça. Por que eu escolhi esse tema aqui para hoje? Muitas vezes, quando decidimos fazer uma roupa ou quando chega alguma encomenda pra gente fazer, o que acontece? A gente simplesmente sai no desespero para ver aonde é que tem um molde para você pegar para poder fazer aquela peça, né? É aquilo, daquele nível, né? Vocês provavelmente já conhecem. E é o primeiro passo errado de se fazer, né? E aí aqui eu separei 4 passos que são importantes para você observar na hora de produzir a sua peça, né? Que são, ao mesmo tempo, passos que é para você seguir. Se quiser, você já pode até anotar. O primeiro deles é o quê? Estudar o modelo que será feito, né? Mídia, como assim? Tem como fazer isso? Estudar? Eu sempre estou falando sobre essa questão. Toda vez que eu vou produzir alguma peça, eu estudo. E já tem 12 anos que eu estou na costura infantil. Imagine, né, quem ainda está começando, por que você não estuda o modelo que você vai fazer? Quem não estuda o modelo, na hora de produzir, na hora de pegar... Porque quem não estuda, o que faz? Pega um molde pronto, pega uma inspiração ali pronta, que tem ali, e já vai colocando lá em prática. No meio do caminho dá errado alguma coisa, você não sabe o que fazer, né? Um outro ponto muito importante dentro da costura que a gente tem que saber é se virar em um momento de perrengue. E quando você não estuda aquele modelo, aquela peça ali que você recebeu como encomenda, ou uma peça que você decidiu fazer, você não estuda como ela vai ser feita, né? Como que você vai... Se tem alguma modificação, onde que existe costura, sabe? Toda aquela peça em si, né? A parte da saia, a parte do corpinho, se tem acessórios, se não tem. Se você não faz esse estudo, você simplesmente já vai ali, pega o molde que achou, já vai fazendo ali, vai surgir um momento de... sei lá, deu alguma coisa errada, por que tá assim, por que não tá encaixando, e você vai ficar no desespero sem saber o que fazer. Porque quem pega coisa pronta e não pega um tempinho para estudar aquela peça ali, realmente não sabe. Não sabe o que vai ter que fazer. Eu digo isso, gente, porque eu recebo mensagens diariamente. Mídia do céu, deu errado. O que eu fiz de errado? Ou o que eu faço agora? Né? E aí eu sempre falo, você estudou a peça antes de você pôr em prática, precisa ser estudado. E o que é estudar? Né? Agora vamos pro ponto. Estudar a peça é você olhar, normalmente a gente recebe uma foto,
né, daquela roupa que a gente quer fazer, ou que a cliente quer fazer, você vai olhar para aquela peça, verificar qual é o tipo de modelagem que você vai precisar usar para fazer ela, tá? Isso eu tô dizendo, gente, esse tipo de estudo aqui é para você fazer o próprio molde, tá? Por isso que é importante você fazer o próprio molde, porque você tá estudando e você vai aplicar no papel. Você vai olhar que tipo de molde você vai fazer. Você vai verificar quais são as modificações que a cliente quer, né? Quais são os tipos de costura que dá para utilizar ali naquela peça. Os tipos de acessório que vão ter, né? Quantas saias são, que tipo de tecido que você vai utilizar. Tudo isso você olha na hora que tá estudando a peça, tá? Isso não é decidido lá no meio que já tá cortado, não. Isso é decidido antes mesmo de você comprar tecido, no momento que você recebe ali aquela foto, né? E isso, gente, fazer esse tipo de estudo vai te ajudar na hora de precificar. Como que você precifica uma coisa que você nem estudou, se vai te dar trabalho, se não vai te dar trabalho, que tipo de tecido você vai utilizar, né? Vai que você precisa usar um tecido que é muito caro. Como que você vai passar o preço antes mesmo de fazer esse estudo, né? Aí você pega num perrengue, né? Porque muitas vezes você cobra uma coisa que você tá pagando para trabalhar, ou você faz de graça, porque o dinheiro que a pessoa te pagou dá só pro material. Aí você faz de graça, né? Desse jeito você não cresce mesmo, não. Aí depois não tem como reclamar, né? Então senta, faz esse estudo, né, da peça, verifica o que tem que ser feito, se tem modificação, porque normalmente as clientes pedem uma modificação, né? Muitas vezes elas mandam vários modelos e falam, eu queria a saia desse, o corpinho desse, sabe? Elas mandam para você fazer esse tanto de modificação. Então, eu até dou a dica de você fazer, sabe o que, ó? Pegou o modelo, estudou, viu as modificações que a cliente quer, você vai lá e desenha. Ai, mas eu não sei desenhar, ó. Qualquer coisa, meninas. Qualquer desenhozinho pra você fazer já aquele modelo, ó. Quer ver? Eu vou fazer uma aqui de qualquer jeito, só pra vocês verem que dá pra você desenhar. Ó, fiz uma cabeça aqui. Fiz um corpinho, certo? Nesse corpinho você vai puxar, ela quer babadinho aqui nessa parte. Então, ela quer babadinho aqui, que vem assim. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Ela quer os babadinhos assim. Aí você puxa, faz a anotação, ó, babado no tecido tal. Por exemplo, se for em tule, né? Babado em tule e tal. A saia, como que ela quer? Ela quer no godê. Então, você vem, que faz o desenho de uma saia. Não precisa ser perfeito, mas vai ser você vai estar fazendo um esboço do estudo que você está fazendo, da sua interpretação. E aí você vai colocar aqui, por quê? Aqui nesse papel tá todo o seu estudo, porque você vai puxar a setinha e vai anotar essa saia no godê, esse babadinho é no tule, esse corpinho ele é assim, tem que deixar tanto centímetro de folga porque a mãe pediu, sabe? Isso é um estudo detalhado. A partir do momento que você fez isso, você vai observar. Pra eu fazer, sei lá, um vestido nesse godê, ela diz que quer um caimento médio, ela não quer com saiote, porque ela não quer armação, mas ela também quer aquela armação natural, né? Por isso que normalmente a pessoa que quer uma armação natural, ela manda fazer no godê. Isso, a partir disso, você já vai verificar qual tipo de tecido você vai utilizar. Bom, se ela quer no godê, porque ela não quer saiote embaixo para dar volume, é óbvio, né? Quase que é instantâneo você saber que o tecido não pode ser mole. Porque se for um tecido mole, como, por exemplo, um crepezinho, um musseline, ele vai ter um caimento reto aqui, né? Ele não vai ter volume. Então, automaticamente, você já sabe que você não pode usar esse tipo de tecido. Então, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar o tipo... Olha só pra vocês verem o tanto de coisa que tem na parte do estudo, né? Da peça, pra sair tudo perfeitinho, do jeito que a mãe quer. Muitas vezes a gente faz as peças e não sai, a mãe fica assim, sabe? Não gosta muito do resultado, porque às vezes faltou essa parte, né? Do estudo, de você fazer um planejamento. Você tem toda a peça que você vai pegar pra fazer, você tem que saber que você tá ali produzindo um desejo de alguém, né? Ela desejou muito essa peça. Então você precisa fazer a sua parte, dedicar a estudar ela pra produzir ela da melhor forma possível, né? E aí você vai estudar qual tipo de tecido que eu posso fazer, então, pra ele ter uma armaçãozinha bacana no godê,
sem precisar pôr saiote e tal. E aí você vai comprar o tecido certo, né? Você não vai errar. A maioria dos erros na finalização ali daquela peça, que ela não fica com a aparência que deveria, pode ser na escolha do tecido, né? Porque se a cliente pediu um tecido muito armado, se ela pediu um tecido pouco armado, mais fluido, você precisa saber, né, qual é o tecido que você vai usar naquela peça. Porque se ela pede uma roupa mais fluida, você joga lá um cetim bucol, vamos supor, joga lá um cetim bucol, ela vai ser fluida ou não vai? Não vai ser fluida. Porque um cetim bucol, ele encaixaria perfeitamente em uma roupa mais armadinha. Por exemplo, uma saia no godê ali com um volume leve e natural, sem saiote, certo? Fluida, a minha cliente quer um vestidinho super soltinho, bem fluido. Que tecido eu utilizaria? Aí existe o musseline, existe o crepezinho chiffon, os crepezinhos mais leves. Esses são tecidos fluidos, são tecidos que eles são esvoaçantes, né? Então, assim, tudo isso se encaixa na parte do estudo. Se você não estuda a peça que você está fazendo, que você vai produzir, todo o resto ali, ó, que acontecer de erro, você não vai saber aonde você errou, porque não houve o planejamento, né? Você simplesmente passou reto, né? Pulou por essa etapa de planejar. E aí, no final, você não vai saber do que deu certo, né? Deixa eu ver o que a Pri tá perguntando. Me virei e aprendi a fazer o croquis. Assim consigo visualizar melhor o modelo que quero fazer. Exatamente. A gente começa a fazer um bom planejamento, né? Sabe o que é bom? Conhecer os tecidos, como fazer isso? Vai na loja, pega nos tecidos, sentir a textura e nem precisa comprar na loja só pra conhecer. Exatamente, eu gosto de fazer isso, né? Dificilmente eu compro tecido online, quase não compro, só se eu compro pra testar, conheço a textura, aí sim eu compro novamente. Mas fora isso, eu gosto de comprar em lojas físicas, porque eu sinto a textura daquele tecido, né? Eu sempre falo com vocês que os tecidos, eles variam muito o nome. A textura, não. Se você conhece a textura de um tecido, você já vai procurar, ó, eu queria um tecido com a textura tal. Porque o nome, na minha cidade pode chamar um, na sua pode chamar outro. Acontece, tá? Até aqui na minha cidade, eu vou lá no centro, em uma loja, o tecido chama X, na outra chama outro nome, e é o mesmo tecido, né? Então, assim, tem essa variação. E mesmo aqui mesmo, olha, pra você ver. Eu vejo isso direto, aqui na minha cidade, na mesma cidade. Então, você imagina em outras cidades. Pode ter um nome nada a ver, né? Então, é claro, né? Tem os nomes que são assim, eles são universais, né? Como o tricoline. Tem os que são universais, mas os tecidos mais, assim, exóticos, depois que você quer usar. Em várias cidades chamam nomes diferentes, né? Então, assim, é interessante você conhecer a textura mesmo, né? Pra depois saber qual modelo você vai encaixar. Não saber a textura, né? Eu gosto de sentir a textura dos tecidos que eu quero utilizar, tá? Então, sobre esse aqui é o nosso primeiro ponto importante dos 4 pontos, né? Que eu separei pra falar pra você, pra gente observar na hora de produzir uma peça, tá? Que for o primeiro é estudar o modelo, né? O que você precisa fazer, quais as modificações, passa para um papel, se necessário, faça um esboçozinho ali do seu jeito, não precisa ser perfeito, mas você vai puxar a setinha, vai anotar as modificações, vai anotar o tipo de tecido que você vai usar, entendeu? Tudo isso porque vai te ajudar a ter um bom resultado no final, tá bom? O segundo ponto aqui importante para se observar na produção de uma peça é o quê? Produzir o molde com todos os detalhes estudados, né? E aí já faz a ligação com o primeiro. Se você não estuda, não tem como você produzir um molde sem erro, né? Você pode até produzir, mas vai ter alguma coisinha que você vai ficar insegura. Engraçado que quando a gente estuda aquela peça ali, tudo que você vai fazer depois desse estudo fica mais claro na sua cabeça, né? Fica mais amplo. Você sabe, você tem domínio do que você está fazendo, né? Você sabe aonde você vai chegar porque você já estudou, né? Para aquilo.
Qual é o exemplo que eu poderia utilizar com relação a isso, né? Deixa eu ver aqui pior que foge, né, da cabeça, uns exemplos práticos que dá pra gente utilizar com relação a isso. Você não fica uma pessoa desgovernada, é aquilo que você tem domínio, sabe aquilo que você faz todo santo dia? Não sei, se por exemplo você faz um arroz todo santo dia, você já sabe de cor como é que faz aquele arroz, mas a primeira vez que você foi fazer ele, se você lembra, né, não sei se você lembra, primeira vez que você foi fazer ele, você pegou toda uma receitinha ou alguém te ensinou passo a passo que você tinha que fazer. Depois que você foi pegando o jeito daqui, você faz agora que você nem, sabe, você nem observa o que você tá fazendo de tão automático que é, né? Quando você faz o primeiro estudo da peça que você vai fazer, o restante se torna automático. Por quê? Porque você já sabe o caminho que você tem que fazer, que você tem que seguir. Porque os esboços você já fez, toda a descrição, né? Então, de resto, fica mais simples, né? E aí, para produzir o molde é a mesma coisa. Você já fez o principal, produzir o molde, você vai precisar passar para ele todo esse estudo. Ah, eu vou fazer um corpinho que ele tem um recorte assim, assado. Vai passar para o papel, né? E vai estar tudo escrito lá no seu esboço. Ah, no molde, na hora de... Você vai anotar, né? Puxar a setinha. Na hora de passar para o molde, fazer isso, isso e isso. Na hora de passar para o molde, você vai fazer a mesma coisa que você deixou escrito, né? Você vai pegar as medidas, passar ali para aquele papel e vai fazer todas as modificações que você tinha escrito, né? Olha só para você ver que vai ficar mais simples. Até a forma de eu falar aqui fica mais simples, né? Aí a gente vai, mas na prática é diferente. Mas é porque você tem que pegar aquele jeito lá, de fazer os esboços, estudar, toda vez que você vai fazer a peça, né? Na hora que você passa ali, transfere para fazer aquele molde, não tem como dar errado, porque você sabe o que você está fazendo, né? Quando a gente sabe, sabe. Não tem como, né? Você só fica inseguro daquilo que você não tem noção do que você está fazendo, né? Você está indo no rumo, né? É igual quando a gente pega uma receita na internet, a gente está indo no rumo ali. A gente não sabe se vai dar certo ou não, né? Cada um tem uma... Ainda mais vindo ali da parte da internet, às vezes a pessoa não dá a medida exata, né? Às vezes ela corta a parte que deu errado dela e você acha que vai dar certo. Quem nunca fez uma receita igualzinha tava no vídeo e o seu ficou uma bosta, mas o da pessoa ficou maravilhoso? Já aconteceu muito isso comigo, né? Então, assim, é porque você tá seguindo uma coisa que você não faz nem ideia, não tem nem noção pra onde você tá indo. Quando você estuda, né, eu sempre tô voltando lá no início, você faz aquele esboço, você estuda o que você tá fazendo, fica mais simples, você sabe o que você tem que fazer, né? O próximo ponto, né, que é o terceiro ponto que eu coloquei aqui, estudar a melhor forma de fazer o corte. Todos que eu coloquei aqui tem a ver com o estudar, né? Estudar estudar o modelo, você vai estudar o molde, né? Produzir ali na hora o molde, colocando as coisas que você estudou. Estudar a melhor forma de fazer o corte. Mídia, existe isso? Cortar, não é só cortar? Existe sim a melhor forma de você fazer um corte para o seu modelo. Cada modelo você consegue fazer um tipo de corte. Gente, corte é corte. Você vai pegar a tesoura, você vai cortar. Mas existe, sei lá, posicionamentos. Se eu comprei 1 metro de tecido para fazer um modelo que vai ficar na risca, eu não posso fazer o corte de qualquer jeito. Eu tenho que estudar a melhor forma que eu vou cortar ele ali para economizar o máximo de tecido. Ah, beleza. Aqui, nesse lado do tecido, eu vou fazer a parte frente. Aqui, desse lado, eu vou fazer a parte costa. Então, vai sobrar esse tanto aqui. Vai dar para eu fazer a saia. E vai sobrar mais um pedacinho aqui que eu vou fazer a parte da manga. Esse aqui é o estudar a melhor forma de você fazer o corte para aquela sua peça. Tem peças que são bem mais simples. Por exemplo, do vestido da nossa semana. Ele é um tecido que vai pouco tecido, né? Ó, peraí. Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui é um tecido que vai pouco tecido. É um vestido que vai pouco tecido, certo? Eu posso cortar ele da mesma forma que eu corto este daqui, né? Esse aqui ele tem uma sainha mais rodadinha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Tem uma sainha mais rodadinha. É a mesma forma de cortar? Não. Esse que tem a sainha franzida, eu vou dar uma observada como que eu posso cortar para economizar o máximo de tecido possível,
né? Pra caber tudo certinho. Esse daqui, ele já vai menos tecido. Então, eu só posiciono ele lá, que eu sei que vai sobrar tecido, né, dele. Porque é um modelo mais simples, né? Então, tudo isso vem da parte de estudar. Você sabe a quantidade de tecido que vai, sabe? Então, tudo isso, tá bom? A quarto ponto, né, importante para se observar na hora de produzir uma peça é estudar a forma que essa peça vai ser costurada. Também existe. Eu costumo falar para vocês que eu costuro a roupa na minha cabeça. Aí você fica, nossa, como que você faz isso? Ensina, né? Toda vez que eu tenho algo para eu fazer, se eu vou fazer, por exemplo, no dia seguinte, eu durmo pensando, costurando na minha cabeça, na verdade. Como? Vou ensinar isso aqui pra vocês. E, gente, essa aqui é uma receita pra você não errar mais. Sabe aquele fato de você ficar costura, viu que não dava certo, desmancha, costura, viu que não dá certo, desmancha? É uma coisa que eu detesto fazer e é por isso que eu aprendi a costurar na minha cabeça. Como assim? Eu começo... Bom, quando eu vou costurar uma peça, isso eu vou falando comigo mesmo, tá, meninas? Receitinha do bolo. Vou falando comigo mesma. Bom, na hora que eu vou costurar uma peça, eu preciso... Esse é um modelo diferente. Por onde eu vou começar pra essas coisinhas se encaixarem certinho? Tipo isso, né? Deixa eu pegar uma aqui, isso aqui, por exemplo, né? Eu vou fazer aqui esse modelinho. Como que eu vou fazer pra eu embutir essas alças? Aí eu começo a pensar, né? Como que eu vou fazer pra embutir as alças e depois fechar tudo e ficar embutido sem me dar o trabalho de eu ter que desmanchar, não deu certo. Aí eu penso, bom, se a alça ela é do topo do vestido e ela precisa ficar embutida, então a primeira coisa que eu vou fazer é costurar a alça. É dessa forma que eu vou costurando na minha cabeça. Então, assim, costurei a alça. Próximo passo, eu vou embutir essa alça. Então, vou pegar a parte de trás do forro, vou jogar por cima do principal, vou embutir a parte de trás da alça, depois eu venho e jogo o forro da frente por cima pra embutir a parte da alça da frente. Sabe, eu vou costurando assim, né, na minha cabeça. E pra mim sempre funcionou muito, porque eu não corro o risco de fazer um modelo diferente. Eu só faço isso assim, gente, quando eu vou fazer um modelo super diferente, tá? Que eu nunca fiz. Até hoje eu faço modelos que eu nunca fiz, isso é normal. Então, eu pego e começo a estudar. Qual a forma que eu vou fazer isso? Eu começo a costurar na minha cabeça, né? Não, vou costurar primeiro esse laço, porque eu já vou embutir ele assim, assim. Depois eu venho, prego o corpinho, depois eu fecho o corpinho. Depois eu vou pra parte da saia. Isso aqui eu tô falando pra vocês, parece rápido, mas na minha cabeça, às vezes eu fico horas pensando, né? Costurei, aí na minha cabeça não deu certo, eu volto lá pro início e já começo de outro lado da peça pra ver, entendeu? Eu vou costurando assim na minha cabeça. E assim, eu amo fazer isso, né? Na verdade, até quando eu não tô trabalhando, eu tô no Instagram ali normal e passo uma roupa, eu começo a imaginar como que ela é costurando ela, né? Então, assim, é uma coisa que já ficou automático pra mim, né? Eu já faço isso normalmente. Mas depois que você já fez a peça 1 milhão de vezes, você nem pensa, você só vai e faz. É automático, né? Você já sabe o rumo que você vai, porque você já sabe o resultado que vai ter, né? Mas de início, eu sempre faço isso. Comece a fazer isso pra você ver se vai fazer diferença ou não, né? Pra mim sempre funcionou, porque eu detesto ficar desmanchando coisa. Não gosto. Claro que às vezes é necessário, mas eu não gosto, né? Então, assim, esse quarto ponto que eu coloquei aqui pra vocês, estudar a melhor forma de fazer a peça, é isso. É você pensar ali, pode ser no caderno, pega um caderno, num esboçozinho de novo. Eu vou começar a costurar por onde, né? Vou começar a costurar por tal lugar. Escreva, vai costurando a peça inteirinha ali, porque quando você sentar pra botar em prática, você faz a roupa assim, ó, né? Porque você já planejou tudo, não vai ter imprevisto, né? O que acontece muito é imprevisto na vida da costureira. A gente tá costurando, de repente o negócio tá errado. Então a gente tem que se precaver com esses imprevistos, né? Fazendo esses tipos de estudozinho, como é que eu posso fazer? Se na hora deu errado, foi algum cálculo lá errado que você calcula, alguma costura errada que você fez na sua cabeça, mas tudo bem, você vai aprendendo com isso, né? Você vai aprendendo, bom, então essa peça eu já sei que eu não começo a costurar por aqui.
né? Já vou pro outro rumo. Então, esse quarto passo aqui é você realmente estudar como que você vai fazer essa costura, né? Por onde você vai começar? Tem muitos detalhes? Você começa pelos detalhes, ou você começa pela peça principal, ou você começa pela saia. É você fazer esse estudo, porque esse último aqui, gente, ele tá muito ligado à sua gestão do tempo na hora de produzir a peça, tá? Se você é uma pessoa que produz poucas encomendas no mês porque você demora muito para produzir uma roupa, tá na hora de você começar a praticar essa agilidade na hora de produzir as roupas, tá? Porque se continuar assim, produzindo 5 peças no mês porque você demora uma semana para fazer uma roupa, tem que agilizar isso, tá? Porque senão não vai dar certo. A não ser que você cobre R$1.000 por roupa, por vestido. Não tem como, né? Então, de uma semana tem que cair pelo menos para 2 dias, para você agilizar, né? Porque caindo para 2 dias, você consegue encaixar mais. Se você faz 5 roupas, você vai conseguir fazer 10, né? Então, esse último aqui, ele tá muito ligado a essa parte. Você estudar a forma de costurar essas peças para você ter a maior agilidade na hora de produzi-las, tá? Porque não dá para ficar produzindo 5 roupas no mês, você não vai ter crescimento financeiro não, tá? Então, minha gente, é isso. Gostaram, gente? Desses 4 pontos importantes. Dá até para anotar, né? Os 4 pontos para vocês irem seguindo. Depois vocês assistem de novo para poder anotar. Ai, gente, não gosto de conserto. A pessoa que conserta roupa é um artista. Hoje, gente, eu detesto também. Não gosto. Detesto. Sempre detestei, minha gente. Eu acho muito, assim, trabalhoso. Você recebe pouco por isso. Mitch fez meu primeiro vestido do zero desde o molde. Nunca tinha feito assim. Ele tem saia, saiote, carcela, manga frufru, gola, decote V e laço grande. Já quero ver. Deve ter ficado lindo. Acho o conserto de roupa horrível. Eu prefiro, gente, fazer uma peça ali do zero do que fazer conserto. Já fiz muito, eu acho que todo mundo já passou por a fase de fazer conserto, né? Só que são, assim, etapas na nossa caminhada de costureira, como costureira, que a gente precisa saber o momento de sair, né? A gente precisa saber o momento. Então, foi o que aconteceu. Quando eu comecei, eu fazia muito conserto, porque eu queria entrando um dinheirinho ali, mas é um dinheirinho muito pouco, que se você for parar pra pensar, você fica pegando a roupa velha dos outros pra fazer conserto em fundo rasgado. E aí você às vezes passa horas naquilo, certo? Pra ganhar R$10. Isso não é a vida não, gente, né? Então ali, fechei meu ciclo de conserto, nunca mais peguei, né? Eu acho que quando a gente decide fazer algo, acho que a gente tem que pôr um ponto final no ciclo anterior e ponto, né? Não dá pra gente ficar voltando atrás, porque isso pode virar uma confuseira no sentido de, uma bola de neve, de você fazer várias coisas ao mesmo tempo e não ter um foco, né? Então, assim, finalizei o ciclo de conserto de roupa e eu não faço nem para os de casa, tá? Não mexo mais com conserto. E hoje, como eu finalizei, aí eu comecei o ciclo de encomendas, né? Fazia encomendas e tal. Passei anos e anos nisso. Mas depois, quando eu comecei a dar aula aqui pra vocês, eu encerrei o ciclo de encomendas também. Hoje eu não faço mais. Nem pros de casa, né? Nem pros de casa. Ah, Mitch, por favor, faz uma roupinha assim, 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 pra cicrano e tal. Gente, eu não trabalho mais com isso. Por quê, gente? Porque eu sempre entendi que quando você tem um foco, é muito mais fácil de você... Porque, assim, costureira já é difícil. A gente sempre tem um sacolão cheio de roupa sem estar finalizada, certo? Imagine quando você mistura vários segmentos. Uma pessoa que faz encomenda, é uma pessoa que dá aula, é uma pessoa que faz conserto. Não dá. Ou eu faço uma coisa ou faço outra coisa. Porque, senão, nenhuma das coisas que a gente está fazendo sai bem feita, né? A gente não consegue se dedicar 100%.
tá? Então, se você encerrou o ciclo de encomendas, não pegue mais. Se você entrou pro mundo da costura infantil, fique no mundo da costura infantil até fazer ele dar certo. Eu sou desse tipo. Eu peguei, só pra vocês terem uma ideia, quando eu entrei pra costura infantil, gente, não tinha quem me tirasse. Nem meu pai da época, porque eu imagino vocês que têm filhos, né? Imagina o seu filho novo, adolescente ali, escolheu algo que você não acredita que vai dar dinheiro, que foi o meu caso, né? Meu pai não tinha como saber que isso ia dar dinheiro, né? E aí, não quer saber de fazer faculdade, não quer... Como que você ficaria, né? E foi da mesma forma, mas, gente, eu não abri mão porque eu acredito muito nessa profissão, né? E eu não abri mão. E eu fiquei até dar resultado, né? E que bom que eu sou assim, né? Que eu faço até vir um resultado. E eu acho que todo mundo deveria fazer dessa forma também, né? E aí, meninas, lembrando vocês, quem não se inscreveu na nossa semana do Zero a uma Peça Perfeita, corre aqui na minha bio, clica no link azul para vocês se inscrever, para participar. Já foi liberado nos grupos de WhatsApp a lista de material que a gente vai utilizar, né, as peças, para a peça, né, que a gente vai fazer. Eu vou liberar depois a nossa régua e a tabela de medida, que você vai utilizar também, tá bom? Como posso conseguir o molde daquela régua? Exatamente essa régua aí que eu vou estar liberando lá no grupo de WhatsApp, tá? De quem se inscreveu vai entrar em um grupo de WhatsApp, certo? E aí eu vou liberar o moldezinho dessa régua, você vai imprimir e vai colar ela em um papelão, uma capa de caderno, alguma coisa assim, tá? Pra ela ficar mais durinha. Quanto tempo demorou o seu resultado? Então, eu sempre falo sobre isso, porque o meu resultado, eu não quero que ninguém passe o tempo que eu passei para conseguir esse resultado. E é por isso que eu tô aqui, né? É por isso que a internet tá aqui para facilitar a vida de vocês, né? É por isso que eu vim pra internet para poder falar o que eu fiz de errado, para vocês não fazerem, né? Vocês pegarem um atalho para vocês terem resultado muito mais rápido. As meninas que entram no curso, essa última turma mesmo agora, já tem um mês mais ou menos. As meninas já tá modelando. Gente, até eu fico encabulada, mas encabulada assim, eu fico impressionada com a rapidez. Mas é tudo. Aí eu me contenho, né? E falo, não, isso tudo é questão de dedicação. É questão de dedicação, né? Mas assim, eu fico impressionada porque elas já estão modelando, já estão costurando. Gente, um acabamento, né? Hoje mesmo eu tava conversando com a aluna que ela me mandou o corpinho. Depois eu vou postar pra vocês verem. Ela me mandou o corpinho do vestido que ela tá fazendo. E ela é aluna recente. E, gente, ela me mandou, acho que mês passado ela me mandou algumas peças também, que ela tava começando ali, as primeiras peças que ela tava fazendo. E dá pra você ver. Nossa, ficou ótimo, porque é as primeiras peças dela. Mas dá pra você ver que ela tá evoluindo. E aí hoje ela me mandou uma peça que eu falei assim, caraca, eu falei com ela, olha, você tá vendo? Estudo e prática. Gente, tá perfeito o acabamento dela. Eu vou mostrar pra vocês, tá perfeito. Então, assim, eu levei mais ou menos 8 anos pra saber, pra aprender, né, tudo que eu sei hoje. Entendeu? Levei muito tempo. Por quê? Porque eu comecei muito nova, eu não tinha ninguém pra me ensinar, né? Eu não sabia da existência de modelagem, eu não sabia que tinha técnicas pra costurar numa máquina doméstica. Então, assim, eu fazia acabamento com zigue-zague também, por dentro. Tem muita gente que faz ainda, né, esse tipo de acabamento. Por quê? Porque eu não sabia que existia várias técnicas de você obter um resultado maravilhoso para aplicar em qualquer tipo de peça, em qualquer tipo de tecido, né? Usando a mesma máquina, se você tem uma máquina, com ela mesmo. E eu não sabia, até que eu comecei a trabalhar com uma senhora que ela era muito boa na costura. E foi ela que me ensinou, ela foi o meu curso, digamos assim, né? Ela que me ensinou a parte de modelagem, que existia modelagem, parte de acabamentos com costura, tudo. E aí eu fui aperfeiçoando, fui modificando para uma forma que ficasse simples para eu entender, né? Porque a forma tradicional de modelagem é difícil, né? Eu sempre falo isso com vocês. Então eu fui modificando uma forma mais simples de eu entender. Então por isso que eu demorei isso tudo. Mas as meninas, as alunas estão aí para mostrar que em pouquíssimo tempo, se você se estudar e dedicar,
você consegue aprender, você consegue dominar aquilo, né? Só olhar meus stories ou aquela paginazinha o destaquezinho que tem no meu perfil, destaque de stories, que eu sempre salvo lá. Os resultados das meninas, elas vão costurando, elas me mandam feliz da vida, eu vou lá e reposto feliz da vida, né? Pra vocês verem, né, que não precisa de 8 anos. Você pode aprender tudo isso em 8 anos, se você ficar aí tentando fazer sozinha, né, igual eu fiz. Então, é por isso que eu sempre falo em que eu errei e como que eu aprendi, né? E aí, é por isso que a gente passa isso de forma bem detalhada, o processo, né? Porque eu não sabia da existência dos processos que tem dentro da costura infantil. Depois que a gente aprende esses processos, tudo fica mais fácil. Você se dedica, você aprende. Não tem como não aprender, tá? É algo que vem automático, sabe? Aquilo de... Se você faz, você tem o resultado. Não tem como não ter, né? Estou ansiosa para aprender. Minha mãe costurou por anos. Nunca tive interesse de aprender. Hoje quero muito aprender. Tenho uma máquina. Ó, pra você ver. Eu também, gente, foi da mesma forma, assim, no sentido de que a minha avó, ela costurava. Mas eu era muito pequena, então não tinha nem como eu ter interesse de aprender. Depois que ela faleceu, depois de um tempo, eu me interessei por costura. Olha só pra vocês verem, né? Se eu fosse um pouquinho mais velha, porque ela era muito boa no que ela fazia. Ela era costureira profissional mesmo, sabe? Ela não era... Tipo assim, não fazia conserto, essas coisas, não. Ela costurava mesmo, roupas mesmo, sabe? Essa conversa aqui nos incentiva muito. É maravilhoso, gente. Porque, assim, não é todo mundo que tem incentivo em casa. Então, a gente tá aqui pra isso, né? Eu, quando eu comecei, não tinha também, não. Né? Então, o bom aqui é que a gente se ajuda, né? Sempre tô falando com vocês. Vocês conseguem, vocês são capazes, né? Só depende de você, né? Ontem eu tava falando que se você quer um resultado diferente, você precisa agir de forma diferente. Você tá fazendo o que de diferente para mudar a sua circunstância ali para ter um resultado diferente na costura? Eu não gosto de fazer conserto. Queria ter um resultado diferente. Então, para de fazer conserto. Vai buscar outra coisa que vai te dar um outro resultado, né? E é assim que funciona, gente. Queria saber sobre o molde desse modelo e o dia que vai ser produzido. Gente, esse modelinho vai ser da nossa semana. Nossa semana vai começar no dia 1º de maio, tá? Tá chegando. Falta poucos dias, falta 10 dias só. Falta uma semana e alguns dias, porque 10 dias é com os fins de semana, contando com os fins de semana, né? Falta mais ou menos uma semana, né? Uma semana e pouquinho, tá? E a gente vai aprender a fazer o molde desse modelinho, que você vai poder utilizar como batinha para fazer junto com tapa-fralda, fazer junto com calça e como vestidinho mesmo, que é aquele modelinho fresquinho, tá? Que pode ser usado no dia a dia, pode ser usado para uma saideira, né? Parquinho, a saideira da criança é no parquinho, né? Então, vai ser a partir do dia 1º, tá? Nossa semana vai ser do dia 1º até o dia 7, tá? Então, fiquem atentas, participem dessas nossas lives, que são preparatórias para você não chegar lá crua, sem saber o que fazer. Vocês estão vendo que tudo que a gente fala aqui é muito bom, porque acaba dando um incentivo a mais. Porque se você estava pensando em fazer a semana, mas também não sabia se você ia fazer, porque você não sabe nada de modelagem, aqui você já começa a ter o incentivo necessário que você consegue também. Tá bom? Gente, ó, então um beijo pra vocês. Amanhã aguardo vocês. Amanhã nós temos ainda nossa última live da semana, né? E 3h30 da tarde, não se esqueçam. Muitos conteúdos. Amanhã a gente vai falar sobre... Cadê? Não, tá no meu perfil. Tem uma fotozinha aqui no meu perfil com destaque, tá fixada, que tem o tema
da nossa live de amanhã. Depois você vai lá dar uma olhadinha, tá? Ó, beijão pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever, de pegar a lista de material de vocês. Depois eu vou enviar o restante das informações. Mas entrem no grupo de WhatsApp para vocês receberem os avisos, tá? Beijos!